Bom dia, pessoal. Rosa, Carla, querida. Te respondi com calma, viu, querida, que eu estava num retiro. Bom dia, Patrícia, Béia, Flávia, Simone, Marisol, Mirtes, Maria Helena, Carolzita. Bom, vamos lá, então. Deixa eu só admitir aqui a Ananda, que está chegando. Deixa eu liberar a sala de espera. Então, mais uma vez, hoje a Paty pediu para que eu conduzisse a reflexão dessas manhãs. Só vamos alinhar um pouquinho a coluna, trazer a nossa presença, fazer uma respiração profunda, sentir o prana, sentir a energia da vida, sentir o amanhecer mesmo, essa oportunidade aqui nos sendo dada, valorizar esse ar, receber essa força. Respira um pouquinho, você com você, e você com este poder maior que todos nós. Deixa essa força chegar no seu coração, atravessar seu corpo, tocar tua alma, despertar tua consciência. E respirando com agradecimento. Bom dia, Beth. Estava aqui falando, nossa, será que aconteceu alguma coisa com a Beth? Bom dia, querida. Bom dia, Marisol. A gente está só respirando aqui, sentindo esse ar, sopro do amanhecer, o sopro da vida, dessa oportunidade com agradecimento, deixando que esse sopro nos relembre que a gente não se encerra na gente mesmo, nas nossas neuroses. Só sente um pouquinho a força para trazer, ancorar a presença espiritual. E agradecer esse poder superior. Inspirar bem profundo, gostoso. Abrindo os olhos. Hoje aqui a gente vai falar sobre, um pouquinho só, nos lembrar sobre a verdade. Verdade. Verdade que é um dos yamas, que são os valores universais, por exemplo, que sustentam toda a yoga, tudo que a yoga busca para uma ação correta. A gente está falando de yoga, mas a gente está falando de toda a consciência, independente da linhagem espiritual. Toda a consciência é um caminho de retidão, de amor verdadeiro, de paz verdadeira. Ela tem como um dos alicerces a verdade. A espiritualidade se baseia, se fundamenta na verdade, né? No yoga chamado Satya, né? Que é um dos 5 yamas, junto com o Ahimsa, que é a não violência, né? Daí vem Satya, a verdade. Daí vem Asteya, que é não roubar, não cobiçar, né? Inclusive a luz do outro, o lugar do outro, né? É profundo, não é pegar uma coisa material também, mas a energia do outro, né? Sei lá, a energia da terra, sabe? É tudo isso. O Brahmacharya, que é a gente aprender a dominar os instintos, que prevaleçam os instintos, dominar os instintos, mas que prevaleça a consciência em detrimento do instinto, né, de uma ignorância. Então são lugares profundos que às vezes fica só a dominar uma sexualidade, não, uma sexualidade deturpada
cultivada, sim, por exemplo, também, né? Mas, de uma forma geral, os sentidos também, né? E, por fim, o último, a parigraha, que seria o domínio do apego. Então, é de praticar o desapego. Todos esses valores, nos Sutras de Patanjali, que foi um grande sábio do yoga, ele fala que devem ser cultivados. A gente não tem isso pronto quando a gente aterra aqui na Terra. Claro que a gente tem seres iluminados que já vêm justamente para evoluir, mais adiantados em alguns pontos, né, para nos ajudar. Mas são valores a serem cultivados, desenvolvidos, né, e perseverados no caminho espiritual, para a gente alcançar a nossa própria luz, né. Então, falando aqui sobre a verdade, e várias linhas vão trabalhar isso, elas vão firmar muito para a gente buscar a nossa verdade de verdade, sincera. Tem um momento da espiritualidade a Patrícia é uma pessoa que sempre fala muito isso. Ela fala assim: a espiritualidade se apresenta de uma maneira generosamente, até para atrair de uma maneira muito bonita, às vezes leve. Ela entrega, sabe assim, ela como que ela apresenta, olha, aqui tem isso. Mas é quando a gente começa mesmo um trabalho espiritual, um caminho espiritual diário, né, de verdadeiro, sincero, profundo, que a gente só não passa pela porta, daí migra, passa pela porta do Umbanda, quando começou a Mãe de Santo te apertar, você sai de lá, daí você vai fazer, às vezes até uma terapia com alguém que trabalha a espiritualidade, e ela vai mais fundo, a pessoa já porque tem um lugar que arrepia, que é o lugar do ego. O ego tem muito medo de perder o trono para o espírito. Então, em algum momento, a espiritualidade ela vai te apertar para você passar na porta da verdade. E é uma porta que requer coragem. É uma porta que vai requerer, num momento, eu sinto humildade, porque o ego vai ser difícil para o ego, sabe? Ouvir certas coisas. Às vezes a pessoa que está mais adiantada no caminho, ela vai fazer uma leitura sua e vai falar: então, isso aí que você acha que você está falando, que você acha que é de verdade, porque a gente acha, porque a gente é ignorante em vários aspectos. A gente não, às vezes, sabe aquela coisa, às vezes você vê alguém numa situação que você está de fora e fala assim: amiga, fulano, filha, sei lá. Então, cuidado com isso, mas a pessoa naquele embaralho, ela tem mais dificuldade de ver. É mais fácil a gente enxergar o outro do que, às vezes, quando a gente estiver na mesma situação, a gente se enxergar. Por isso que é tão importante ter a ajuda de alguém no caminho, sabe? Uma pessoa também sincera, uma pessoa que compreende que a verdade liberta, e ela vai te trazer mesmo que doa a verdade. Às vezes, quando a gente está na situação, às vezes a gente ainda não tem os olhos, a gente está cego pela situação, né? Então, a verdade, ela vai exigir, ela é um caminho, ela vai trazer cura. E no caminho da cura, a gente vai ter que lidar com o desapegar da própria imagem que a gente construiu, que é doloroso também, que dá medo, porque se eu construir essa ideia maravilhosa de mim mesmo com tanto afinco e na verdade eu estou percebendo que não é bem assim, que eu tenho lugares mais, sabe, eu tenho porões que eu preciso ir lá embaixo, sabe? Quando a gente sai da superfície, a gente vê que tem porões para serem vistos, limpados, né? Acertos de conta que não foram feitos, sinceramente não foram feitos. Nós kármicos, que a gente ainda está assim entrelaçado com outra pessoa, sabe, numa negatividade, num não perdão, numa não aceitação, tanta coisa para ver, né? Assim, às vezes um pacto que a gente fez com a negatividade por algo que aconteceu e nossa reação para se defender é quase uma vingança, né? É quase uma. Então tá bom, então você vai ver. E essa vingança pode ser autodestrutiva, pode destruir o outro. Então é tanta coisa, que a verdade, ela, nossa, ela é o portal da cura. E há várias verdades, assim, não só a verdade de se ver, né, de ver os escombros, de ver as limitações, de ver a ignorância, dentro do campo da espiritualidade, que é esse campo que ilumina,
então vai mostrar o que está sombrio, né? Tem também a verdade sutil. Eu me encerro em mim mesma, em mim mesmo. Eu sou isso, então, eu sou essa biografia, sabe? Eu sou essa narrativa que eu construí para mim, eu sou além disso. Eu sempre, acho que o Paramahansa Yogananda falou alguma vez, se eu não me engano, mas que me clareou muito, se eu não tivesse nascido em outro tempo, em outro lugar, não foi o Moody, perdão, o Moody, que é um mestre jamaicano. Se eu tivesse nascido em outro tempo, em outro lugar, quem eu seria? Eu seria filho da minha mãe, dessa mãe que eu tenho, que foi meu pai que tinha essa profissão, essa cultura, essa carga, sabe, familiar, cultural. Ou eu sou uma alma que transcende isso, independente disso tudo. Pode ter nascido lá atrás, ou pode nascer lá na frente, em que contexto, mas essa alma me pertence, ela é eterna, ela me acompanha na minha jornada. Então, tem verdades. E eu me encerro em mim, tem algo maior, eu sinto que tem uma força maior, sabe? A verdade, ela vai também sutilizando, né? Ela se apresenta de várias maneiras. A verdade de se relacionar com o outro. Eu estou inteira aqui com o outro. Eu estou de verdade escutando o outro. Ou eu só estou projetando no outro a ideia de mim mesma. De verdade eu não estou ouvindo, de verdade estou querendo mais falar, de verdade eu estou querendo parecer alguma coisa, né? Então, assim, a verdade, a porta da verdade, para a gente é, poder ser e não parecer, como diz um mestre, né, do Santo Daime, poder ser e não parecer. Eu vou ler aqui um professor Hermógenes, um professor de yoga também, que aqui ele traz, lê duas frasezinhas dele para inspirar a gente aqui. Nós ignoramos aquilo que somos porque estamos entusiasmados ou tristes com aquilo que supomos ser. Eu, por exemplo, este corpo nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, há 70 anos. Chama-se Hermógenes. Então eu penso que eu sou Hermógenes. Eu tenho 70 anos e estou envelhecendo. Quando isso tudo é eu estou, mas o que eu sou, eu estou empenhando toda a minha vida para descobrir o que é, né? Porque esse eu sou é um lugar muito profundo, né? E aí tem uma outra fala dele que já transcende essa coisa do eu se encerrar na gente mesmo. Dificilmente poderemos dizer que o ser humano comum é um ser divino, pelos erros que comete, pelas dores que o alcança, pela angústia que domina tantas vidas, por tantas depredações da natureza, por tanto desamor, por tanta ansiedade e neurose. Nós poderíamos dizer que é difícil pensar que o humano seja divino. No entanto, é. O homem, o humano, é uma espécie de semente da divindade. E aqui ele traz o yoga, né? E o yoga é um método de vida, é a disciplina que faz essa semente germinar. Então, o esplendor da divindade se manifesta. Aqui ele está falando do yoga como um caminho, que é o caminho que ele experimentou, que é o caminho que deu certo para ele, né? Que ele percebe que se aproxima do divino, mas pode ser o yoga, pode ser, não importa. O caminho é algo muito particular, né? Ele precisa fazer sentido de alguma forma para a sua alma. Então, se você encontrou um caminho, e eu creio e percebo que aqui vocês encontraram
assim como eu também um caminho, né? Persistam nesse caminho, aprofundem este caminho. Não vai só até a porta da entrada, ou até o momento em que parece agradável, porque o trabalho, a verdade, ela vai ser revelada conforme a gente vai aprofundando e atravessando lugares às vezes apertados. O Santo Daime, por exemplo, que eu até comentei com a Carla, que eu não pude responder com ela, com a Marisol também, que eu estava em retiro, né, de Daime. O Santo Daime é uma linha que o tempo inteiro, o mestre Irineu, que é quem fez, para quem não sabe, né, ele uniu o saber, a medicina da floresta, o mistério da floresta, que é imagina o tanto de planta que tem na floresta amazônica. Imagine que se juntar uma folhinha de uma árvore, aquelas bilhões de espécies dentro da biodiversidade, a folhinha de uma árvore, não é só a folhinha, é a que é chamada rainha de uma árvore chacrona. A rainha traz a luz. E juntar com um cipó, que da floresta é o único cipó que corre anti-horário, tem várias espécies, tem vários cipós, ele corre anti-horário. Imagina que alguém canalizou, não vai saber, né, de onde, quem que foi, né, um povo indígena, caboclo, e fez essa união e pôs no fogo, água e fogo, né, e aí dizem que o jagube, que é esse cipó, é a força, e a, a folhinha é a luz, é a rainha, porque tem que ter um casamento da força com a luz. É muito lindo, é muito mágico isso, né? Isso foi trazido. E o mestre Irineu, que era um negro de 2,10 metros de altura, imagina. Um, um ser, né? Que a minha professora, minha mestra fala, de altura, largura e profundidade em todos os sentidos. Literalmente, inclusive. Ele recebeu Nossa Senhora da Conceição, ele consagrou a ayahuasca, que é chamada ayahuasca, né? Lindo, muito lindo, né, Beth? Para a gente conhecer esse ser que, inclusive, agora é época de São João, ele é da linha de São João Batista, é da linha do Mestre Jesus e de Nossa Senhora da Conceição. E a gente no Brasil não sabe, nunca ouviu falar de um ser divino que faz a ponte para o divino, que fez uma escola de cura inacreditável, que começou ali na floresta, com os caboclos, mateiros, às vezes lidando com alcoolismo, pessoas muito humildes que não sabiam ler, por exemplo, né? E ele abriu esse trabalho na linha de Jesus, de Nossa Senhora, e aí fez uma escola que até hoje, no mundo inteiro, pessoas são curadas aí, né? Com esta bebida que traz, sabe o que? É verdade. Porque ela ultrapassa uma camada da mente, ela ultrapassa. Aqui o Carlos chegando, o Carlos conhece, estou falando do mestre Irineu, Carlos. Então, essa bebida, ela realmente retira a gente desta narrativa que a gente conta para a gente mesmo, que a Paty fala, eu, mim, meu, né? Fica, e destampa para esse lugar luminoso da consciência mesmo. E abre para a lembrança nossa, tem seres evoluídos cuidando da gente, nos resgatando, né? Nos ensinando o tempo todo, se a gente quiser encarar, e ele fala o tempo todo, a verdade, a fé, o amor, e sair do mundo da ilusão. A verdade, a fé, o amor e sair da ilusão. A ilusão é essa crença, né, na própria mentira, na própria que é por ignorância e que a gente vai devagarzinho desvelando, tá? Então, só falei um pouquinho aqui do Mestre Irineu, que é um dos canais que a gente fala da yoga, por exemplo, né? Que a gente fala do budismo. Cada um tem várias linhas que nos ajudam, né? A verdade. E aqui, para encerrar, então, quero compartilhar com vocês uma prece
muito linda que eu aprendi com a minha professora, que eu quero dividir com vocês. Respira profundo até se você sentir de fechar um pouquinho os olhos, sentir que vai fazendo sentido para você. É uma prece para a verdade, para que chegue a verdade. Então só conecta com o seu ser, o seu íntimo, a buscador, o buscador da verdade do amor que você é, que é quem te faz levantar todos os dias. Peço que venha ao campo da consciência tudo aquilo que ainda está oculto, que toda verdade se revele, que eu possa ver o que preciso ver, compreender o que preciso compreender e aceitar o que a verdade prevaleça, mesmo que contrarie minhas expectativas, mesmo que desfaça ilusões, mesmo que fira a minha vaidade. Eu canto nas alturas, a minha voz é retinida, porque eu sou filho de Deus e tenho a minha mãe querida, porque eu sou filho de Deus e tenho a minha mãe querida. A minha mãe que me ensinou, a minha mãe que me mandou. Eu sou filho de vós, eu devo ter amor. Eu sou filho de vós, eu devo ter amor. Com amor tudo é verdade, com amor tudo é certeza. Eu vivo neste mundo, sou dono da riqueza. Eu vivo neste mundo, sou dono da riqueza. A minha mãe é a lua cheia, é a verdade que me guia, estando bem perto de mim, junto a mim é prenda minha, estando bem junto de mim, perto a mim é prenda minha. A riqueza todos têm, mas é preciso compreender. Não é com fingimento, todos querem merecer. Não é com fingimento, todos querem merecer. Compartilhando aqui esse canto de amor, eu canto nas alturas do Mestre Irineu, para nos inspirar a nossa conexão, a nossa verdade, a lembrança de que somos acompanhadas, acompanhados pelo poder espiritual, por muita sabedoria, por muito amor. Respira bem profundo, trazendo a verdade no coração. Estando de verdade nesse presente momento.
ao poder maior, a gente entrega sinceramente o nosso ego, a nossa ignorância. E nos colocamos presentemente nessa escola, aqui nesse planeta do amor, para aprender os ensinos que vêm do poder superior, experienciados aqui na Terra. Como diz um outro mestre, o padrinho Sebastião, eu vivo nesse mundo, mas eu não sou daqui. Respira profundo. Abrindo a respiração, o coração. Vamos abrindo os olhos. Namastê. Bom dia. Que a gente possa vivenciar esse dia com inteireza de presença, coragem para a nossa verdade, generosidade para a verdade do outro, agradecimento para a verdade superior, aproveitar mesmo toda a oportunidade que a gente está tendo aqui para ser também canal do amor, que assim seja. Então, eu vou fechar aqui e vou abrir para a gente fazer uma meditação, tá? Obrigada pela companhia.